Qual é o papel da música na construção e fortalecimento da nossa identidade individual e social? Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul decidiu ir a fundo nesse tema e está lançando o livro Identidades e Identificações na Produção Musical Contemporânea. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. André. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na 94,9, a Rádio Univale FM, também no canal 11 da TV fechada aqui de Itajaí, na TV Univale. Para entrar em contato conosco, é fácil. O e-mail é o vivavozunivale@hotmail.com. A nossa página no Facebook, que é facebook.com/vivavozunivale. Também tem o Twitter, que é o @vivavozunivale. Bom, e para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo o organizador do livro, o professor Gustavo Balbueno de Almeida, e ele é, inclusive, também autor de um dos capítulos. O capítulo, vou citar aqui na íntegra, o capítulo Entre a Alemoada do Vale e a Gringalhada da Serra, a identidade gaúcha na obra de Humberto Gessinger. Obrigada pela presença, professor. Obrigado a vocês. Professor, o que instigou a pesquisa que deu origem a este livro e de que forma você pessoalmente se envolveu com essa temática? Então, a reunião desses artigos começaram no ano passado. Na verdade, nós somos uma série de professores na cidade de Amambai, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nós percebemos que nós tínhamos um interesse comum em estudar a música como fonte histórica. Apesar de os temas serem, não seguirem uma linha tão visível, né? Cada um com a sua preferência, seu objeto de pesquisa, mas de alguma forma a música ela permeava o trabalho da gente. Então a gente decidiu então juntar esses textos em forma de livro para poder tentar aumentar um pouco mais a discussão em relação à música e à história na produção historiográfica. Né? A minha própria vem de fã, né? Eu sou fã da banda desde a adolescência e durante o meu mestrado eu acabei entrando nessa discussão de identidades. Eu fiz uma disciplina chamada Identidades e Representações e a partir daí eu passei a observar a obra não mais com um olhar de fã, mas com outro olhar. E aí eu consegui perceber uma série de demonstrações que o autor faz ao longo de sua obra, que já completa 30 anos, né, dessa demonstração da identidade gaúcha, né, dentro do rock nacional dos anos 80. Uhum. E de que forma isso é abordado no livro? No livro? Uhum. Né? Bom, no meu caso, eu utilizo, né, músicas, canções, também uma biografia, uma autobiografia que ele escreveu, uma pequena autobiografia que ele escreveu, que coincidentemente, né, foi lançada justamente na época que eu estava estudando essa disciplina, que me ajudou a pensar essas questões, e também a capa de alguns dos discos da banda, que também tem algo a nos oferecer nessa questão, né, da identidade, então, a partir da obra do Gessinger. Agora, Gustavo, na sua opinião, em termos gerais, pensando a música num conceito mais abrangente, de que forma a música contribui nessa construção da identidade das pessoas e também da sociedade? Como é que você vê essa questão? Olha, a música, ela está no dia a dia, ela está todo mundo, né? Todo mundo ouve música, seja na internet, seja em rádio, né? Assistindo na televisão, ou até pelas formas mais tradicionais, com CDs e tudo mais. E a música sendo arte, então é possível, né, que os autores, os compositores, eles possam trabalhar, né, a partir, pensando questões da sua própria, né, identidade. E aí, na verdade, no livro a gente pensa mais em identidades a partir do ponto social, não tanto do ponto, né, individual. Né, essa questão acho que seria assunto para um outro livro. Né, talvez pensando a juventude, como a juventude é influenciada pela música ou algo assim, né, mas pensando socialmente, porque, por exemplo, questões que são trabalhadas no livro, como a questão negra, né, a questão étnico-racial, né, a partir da música você pode então realizar problematizações que vão chegar a mais gente, quer dizer, que pode fazer mais gente se identificar com músicas com relação à cor da pele, por exemplo, ou em relação à cultura negra, né, só para poder dar um exemplo. E qual que é a importância, então, da música, nesse caso, por exemplo, da formação até cultural de um país, de um grupo?
Bom, pensando no caso étnico-racial, né, essa música negra, ela tem uma inspiração, né, ela tem uma inspiração vinda da África, né, desde o período dos escravos. Então, visando que a nossa sociedade ainda sofre problemas, né, problemas na questão da igualdade racial, né, então é muito interessante pensar que a utilização de instrumentos negros, de ritmos negros, de letras negras, né, de letras sobre a cultura negra, ela pode atingir um número grande de pessoas e às vezes chamar atenção para pontos que até então as pessoas, os ouvintes até então não tinham parado para pensar. Uhum. Então, né? Desculpa, pode ir, André. Então pode-se dizer que a música serve também para difundir mais uma ideia que seja sobre determinado assunto. Então. Sim, é uma ideia cultural, no caso, né? Nesse caso, uma ideia cultural, sim, com certeza. Agora, professor, vamos falar um pouquinho do seu estudo mais especificamente, né? O título já é bem interessante e com certeza chama atenção. O que você descobriu sobre a identidade gaúcha? Até porque eu acho que você não é gaúcho, ou é? Não, sou do Mato Grosso do Sul. Interessante, né? Então, é uma visão realmente diferenciada e você utilizou essa dualidade, né? A lemoada do vale, né? E a gringalhada da serra, né? Então, né? O que você descobriu aí nessa... Essa é uma citação dele no livro, nessa biografia, já no primeiro parágrafo, quando ele vai definir o nascimento dele, porque ele tem, né? E aí... Essa é o ponto central da minha argumentação, que ele vai se utilizar, então, da sua música, né, e da sua, vamos dizer assim, popularidade, né, quando ele atinge o nível de um artista nacional, para mostrar um pouco mais da cultura gaúcha, né. E ele argumenta que, na verdade, o olhar do resto do Brasil para o Sul é um tanto quanto reducionista. E ele vai falar, então, que dentro do Rio Grande do Sul existem diversas culturas diferentes, vindas também de colonos, né. E ele, sendo um descendente de italiano por parte de mãe e alemão por parte de pai, ele fala que ele nasceu exprimido, então, entre essa lemoada do vale e a gringalhada da serra. Mas, né, que para o restante do Brasil é tudo gaúcho. E essa expressão ele usa também, né, é tudo gaúcho. Então... Aliás, até Santa Catarina é tudo gaúcho para o resto do Brasil. Não, então, e tem um caso muito curioso que ele cita também no livro, que quando ele se muda para o Rio de Janeiro, já quando ele já está um artista estabelecido, todo mundo via tirar sarro dele, a partir do futebol. Fosse o Inter perdendo ou fosse o Grêmio, ele é gremista. Ele falava, não, mas eu torço só por um dos dois. E eles falavam, não, mas é tudo gaúcho. Até que chegou o dia em que o Figueirense perdeu e o cara veio tirar sarro dele. Ele falou, não, mas eu sou gaúcho, não sou catarinense. Ele falou, não, cara, é tudo gaúcho. Então, gente, que loucura, né? Quer dizer, a gente está rindo, mas é lamentável, né? Na verdade. E aí eu, sendo do Mato Grosso do Sul, a gente também acaba, né? A gente tem os problemas em relação à diferenciação entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Claro. Então... também a gente consegue se perceber dentro, né, do texto como sul-mato-grossenses. Até na questão dessa parte da música refletir a identidade até de certos lugares, como, por exemplo, aqui dos gaúchos. Isso não acaba também rotulando um pouco, por exemplo, no Sul só se tem um tipo de música que fala algo, sobre determinado assunto. No Nordeste tem o forró, que só fala de determinado assunto. Isso não acaba também rotulando um pouco a música, não? Eu acho que não, porque na verdade essas canções são características de cada região. E a partir daí você pode mesclar com outros ritmos musicais e produzir, né, obras novas baseadas nesses ritmos antigos, né? Por exemplo, e aí você tá um outro ídolo meu, que é o Raul Seixas. O Raul Seixas, ele conseguia misturar o rock com o baião, né? E ele acabava produzindo um novo tipo de música, ao mesmo tempo que ele chamava atenção também para o baião de pessoas que, na verdade, eram roqueiras e que, ouvindo a obra dele, poderiam se interessar pelo baião, por exemplo. Né? Não sei se até outro exemplo poderia ser até o Mangue Beat, né? Também, quando se junta maracatu com rock, né? E o próprio, voltando ao meu tema, o próprio Humberto Gessinger, que ele escreve algumas milongas ao longo da carreira que são músicas gaúchas. Em termos gerais, o que você descobriu nessa sua pesquisa, estudando essa obra? Então, eu descobri, é meio complicado essa palavra, mas assim, né, eu cheguei às conclusões, né, de que ele particularmente, em relação à cidade de Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul como um todo, ele tem uma relação de amor e ódio com a cidade. Né, porque ele argumenta que os grandes centros culturais, que seriam o Rio e São Paulo, né, para ele, elas não servem. Quer dizer, ele queria morar numa cidade que fosse um centro nacional cultural,
mas ao mesmo tempo ele não consegue se distanciar de Porto Alegre. E talvez por isso que ele vá mostrar na obra dele, então, essas particularidades gaúchas, assim como salientar o fato que talvez das grandes bandas nacionais do rock dos anos 80, o Engenheiros do Havaí seja a única banda gaúcha, né? Nós tivemos o rock nacional gaúcho dos anos 80, ele é extremamente rico, porém a que a mais alcança um nível nacional, isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, é o Engenheiros do Havaí. Então talvez ele sinta um pouco essa necessidade de mostrar, talvez como o único representante das grandes bandas. Ele, né? assume essa bandeira. Ele assume essa bandeira. O teu estudo e tal é baseado no Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí. Mas tu vê hoje alguma outra banda, músico, enfim, aqui gaúcho que siga nesse mesmo caminho dele, que se destaque nesse ponto, no que ele fazia? Olha, confesso que agora, assim, de cabeça, eu não consigo me lembrar, né? Na verdade, a gente vê essas bandas tradicionalistas, né? Assim, me vem à cabeça, sei lá, o Tia Garotos, por exemplo, que é uma banda que às vezes vai lá no Mato Grosso do Sul também, né? Mas de certa forma, há diferenças, né? A partir do momento que o Humberto Gessinger, por exemplo, ele não faz uma música dançante que vá ser levada em bailes, né? A intenção do autor é outra, né? São fazer músicas um pouco mais, talvez, rebuscadas em relação à letra e se mostrar, né, dessa forma. Gustavo, queria tentar entender um pouco mais esse teu olhar sobre a obra do Engenheiros do Havaí. Até para entender a sua identificação mesmo, né? Porque você é nascido no Mato Grosso do Sul? Sou Morador de Dourados, na mesma cidade. E o que te atraiu, mesmo com tanto regionalismo, vamos dizer assim, né, presente nessa obra do Engenheiros, o que te fez criar uma espécie de identificação com o trabalho deles? Olha, particularmente, né, vindo do meu caso, eu gosto muito... bom, eu fui criado ouvindo rock nos anos 80, né? Meus vizinhos ouviam, eu acabei acostumando a ouvir. E a partir dos 15 anos, mais ou menos, assim, eu comecei a ter um olhar especial nos Engenheiros do Havaí. Assim, eu não sei dizer porquê, mas uma coisa que me chama a atenção muito na obra é o poder das letras do Humberto enquanto compositor, né? Se as músicas elas são pop, elas são, né, músicas não muito fora do padrão convencional, as letras elas são extremamente rebuscadas, né? Elas têm uma série de referências literárias e tudo mais, e isso acabou a qualidade das letras acabou me chamando a atenção. E aí enquanto adolescente, comecei a ir atrás das referências e buscar saber o que eram essas referências, né? Inclusive, não por conta disso, mas eu acabei passando uma semana em Porto Alegre e lá, andando na cidade, eu acabei encontrando diversas referências da obra, vendo essas referências, então, do que ele citava, né, nas canções. E também realmente me chama a atenção, até por ser fruto do Mato Grosso do Sul, que nós temos grandes nomes, como por exemplo o Almir Sater, né, que mistura então o regional com uma coisa mais nacional ou até internacional, que seria o blues, o rock e tal, o folk, né? Eu acho muito interessante também da parte do Humberto como ele vai desafiar, né, o padrão radiofônico que vai fazer isso. Porque mesmo nas bandas, por exemplo, seja a Legião Urbana, né, que é extremamente identificada com Brasília, né, ou o próprio Camisa de Vênus, na Bahia, a gente não consegue ver esse regionalismo de uma forma tão forte quanto a fabricada pelo Humberto Gessinger. Inclusive utilizando instrumentos super regionais, né, além da terminologia, da linguagem, né, que ele usa. Também ele toca, né, ele toca sanfona. Sonora também. Sim, né? Exatamente. Legal. Também nas pesquisas que foram feitas e tal, dá para perceber também alguma influência estrangeira na nossa música que não? Olha, eu vou dizer mais as duas obras, na verdade três obras específicas, né, que a minha, ele enquanto roqueiro, de ter ouvido muito o rock progressivo dos anos 70, também eu trabalho um pouquinho dentro do texto, né, mas também um capítulo que vai falar sobre o rap, né, como trabalhar com o rap na sala de aula, na aula de história, né, e então o rap também é uma forma internacional, né, um ritmo internacional que nasceu nos Estados Unidos na década de 80 e que depois é trazido para o Brasil. E aí, a partir daqui, vai se refletir nas letras das músicas a sociedade, no caso, a sociedade brasileira, no caso, as especificidades das cidades, das bandas, dos grupos de rap que são produzidos, né? Além do texto do professor Fernando, que ele fala
ele não usa a música em si como tema, mas ele vai usar a imprensa, ele estuda a revista Showbiz, que foi uma revista de rock, que foi muito famosa no Brasil, dos anos 80 e 90, primeiro Biz, depois Showbiz, e nela também, então, se mescla, né, matérias e resenhas, tudo, sobre bandas do rock nacional como bandas do rock internacional. De certa forma, essa revista traz o rock internacional, então, num período de pouca informação, então, para o público brasileiro. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos a conversar com o professor Gustavo, ele que é organizador do livro Identidades e Identificações na Produção Musical Contemporânea. Já estamos de volta hoje conversando com o professor Gustavo Balbueno de Almeida, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele é organizador desse livro que discute a música e a cultura. O título do livro é... Perdi. 3, 2, 1. O título do livro é Identidades e Identificações na Produção Musical Contemporânea. Professor, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre a palestra que você veio dar aqui na universidade, daqui na Univale, né? Qual foi a temática, de que forma você discutiu com a plateia essa abordagem? Então, sendo o lançamento do livro, né, o meu objetivo foi apresentar um pouquinho a temática geral, né, explicar um pouquinho, apresentar um pouquinho os temas, os textos, né, que são bem, né, que são distintos, ainda que nós seguimos uma linha, né, eles são um pouco distintos, eles podem ser usados de diversas maneiras, a partir sendo referências de diversos assuntos, e depois eu acabei estendendo um pouco mais a partir da minha própria pesquisa, né, que é onde eu tenho, né, uma segurança maior para poder, né, e aí eu explorei então essa questão, tentei mostrar os pontos, aonde os detalhes, né, aonde o Humberto então ele demonstra sua identidade gaúcha, seja nas canções, seja nas citações dos livros, ou então na capa dos álbuns. Também trabalhei com a imagem da capa, então, dos discos, de alguns discos da década de 80 e 90. Professor, com a obrigatoriedade, né, do ensino da música nas escolas brasileiras, né, isso pode contribuir de alguma forma na percepção da identidade de um povo através da música? Né? Com certeza, porque, bom, tendo que se trabalhar, né, sendo se obrigado a trabalhar música nas escolas, os professores, então, forem aplicar aula de música, obviamente eles vão buscar canções e exercícios e tudo mais que são que fazem parte da realidade do aluno. Estando então o aluno, no caso, e aí pensando alunos, né, do ensino regular, do ensino fundamental, principalmente ensino médio, eles fazendo parte de um lugar, a sua realidade vão ser justamente as canções, né, que fazem parte da identidade do estado, da cidade onde ele reside. Então, dessa forma, então, fazendo-se exercícios e cantando-se canções e tocando-se canções regionais, isso pode ficar mais forte, então, na identidade pessoal e coletiva da criança, então, em formação. Legal. Bom, você focou especificamente na banda Engenheiros do Havaí e a sua identidade gaúcha, né? O professor André Soltal está presente aqui, ele fez uma parte que eu acho que vale a gente comentar. De que maneira você percebe essa identidade gaúcha trazida pelo Humberto, né? Que gaúcho ele revela nas músicas e na obra dele? Ele é um gaúcho urbano, né, ele não representa aquele gaúcho tradicional que a gente pensa de forma estereotipada, né? De bombacha, no Pampa, né? Mas ele é um gaúcho urbano, ele é da cidade de Porto Alegre, né? E ele, então, partindo-se da ideia de que, assim, antes da banda, na década de 70, ele comenta, inclusive, no seu livro, que ele ouvia muito rádio. Então, na verdade, ele não era um roqueiro 100%, na verdade ele gostava também, então ele tocava músicas regionalistas também, inclusive ele chegou a fazer versão de uma música do Gaúcho da Fronteira, que era um músico tradicionalista a nível popular, né? Não regionalista ao nível de outros que surgem na década de 70 e 80, mas um de popular, aquele que toca em rádio, FM, rádio AM, né? Então é dessa forma que ele tenta se mostrar, um cara, um músico urbano, um cidadão urbano, né, mas que também não se prende só às especificidades do urbano, que muitas vezes pode ser representadas pelo rock and roll, e isso em Porto Alegre é muito forte, né? Ele também
Então, na sua formação musical, ele contou também então com essas músicas, com essas canções gaúchas tradicionalistas. Né, e dessa forma que ele consegue mesclar. Então, desde o uso dos instrumentos, né, a expressões ao longo da música, temáticas gaúchas, né, quando ele vai escrever milongas acerca de Porto Alegre, por exemplo, dessa forma então que ele vai mostrar de uma forma mais específica a sua identidade. Então. A música também pode ajudar a contar a história de um povo. A pessoa, por exemplo, ouvir uma música hoje para se transportar, entender como que era um passado, não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Chico Buarque, por exemplo, em 60, 70, com as músicas a respeito da ditadura, que dá para perceber lá que ele faz uma crítica, enfim. Isso dá para perceber na música, essa parte da história também, não? Sim, até porque, principalmente baseando-se nas culturas locais, então nesses ritmos musicais que nascem, né, que geralmente se misturam para se criar um ritmo novo, que é tido identitariamente como parte da cultura do povo, né? Essas músicas, as primeiras canções que aparecem, então como aparecer de um determinado ritmo novo, seja ele nordestino, ou gaúcho, ou sul-mato-grossense, ela em geral vai ser aquelas canções que nós chamamos de, e aí não confundir com tradicionalistas, tradicionais. E essas canções tradicionais, elas então podem trazer, sim, podem contar a história do povo, seja lá no forró, né, quando se vai falar então da seca, lá quando o Luiz Gonzaga, por exemplo, vai falar no Baião, né, da seca do Nordeste, na Asa Branca, ou bom, o exemplo que me veio foi esse, né, mas de alguma forma a gente consegue captar sim, né, tanto no blues norte-americano também, né, o blues vindo da palavra tristeza, né, então você consegue voltar no tempo ouvindo as músicas e entender essa tristeza que eles sentiam a partir da escravidão. Você poderia, pelo menos, apresentar rapidamente os outros tópicos que estão reunidos no livro? Sim, claro. Bom, o primeiro texto é da professora Monique, e ela estuda a religiosidade negra a partir da obra da cantora Clara Nunes, ao longo da década de 60, né, e 70, pensando como a indústria cultural transforma a Clara Nunes, então, numa representante negra, né, da cultura negra a partir, entre outros temas, entre outros tópicos da religiosidade. Então ela escolhe as canções que vai se falar geralmente do candomblé, né, e essas expressões negras e como que ela traz para a música e como isso vai para a rádio e como ela é tocada na rádio, mesmo usando essas expressões negras e tudo mais, né. Nós temos também o texto do professor William, que já foi citado, né, que é sobre o rap, né, como se trabalhar então o rap, essa realidade social do rap e levá-la para a sala de aula, pensando na questão étnica, exatamente na questão étnica social, né, de como então o negro ele sofre então o seu preconceito, sofre o preconceito então na sociedade. E aí, né, pensando que ele é paulista e ele então é da cidade grande, né, coisa que a gente lá em Dourados não é, então ela pode ser muito bem trabalhada nessas regiões justamente por conta dessa realidade social que os alunos também vivem, né. Nós temos o texto então do professor Fernando, que ele estuda então, o nome do texto é da Bis a Showbiz, né, ele vai estudar então a revista, né, e como também pensando na indústria cultural, como que ela vai trabalhar o rock, como o rock vai entrar em decadência, quando o rock entra em decadência nos anos 90, como a revista também tem que se moldar para ela continuar então a continuar vendendo, né, continuar nas bancas de revista. E por último, né, o professor Carlos, que trabalha com a escola de samba e como trazer músicas, enredos, sambas, enredos do carnaval, no caso dele paulista, né, para a sala de aula. E aí pensando também a relação da cultura negra, né, como exemplo ele dá uma obra da escola de samba Camisa Verde e Branca, e como eles trazem então a figura do João Bonifácio, que foi o líder da revolta, desculpa, eu não me lembro qual revolta que era, mas enfim, que no livro didático, que aí ele usa como experiência própria, no livro... Oi? Da Chibata? Obrigado, professor, na revolta da Chibata, né? E como que ele percebe que no livro que ele trabalha em sala de aula não é citada o nome e nem a cor então do seu líder, que é o João Bonifácio, né? Então
E como então usando essa canção da escola de samba, você pode trazer a discussão para a sala de aula e incrementá-la, né, pensando a identidade negra também. Professor, como que foi a elaboração? Quanto tempo levou para a produção do livro? Ao todo, 9 meses. Desde o momento então, em que entramos em contato com a editora, até o momento do término da escritura e da revisão dos textos, até passamos um para os outros o texto para que nós mesmos pudéssemos contribuir com a obra. Isso levou então 9 meses, até aí mais ou menos 6 meses até ficar tudo pronto, mandar para a editora, e aí mais 3 meses aí para poder imprimir o livro, fazer a diagramação, a parte técnica e tudo mais. E esse livro vai estar disponível, as pessoas podem adquirir de que forma? Elas podem adquirir através do site, da página no Facebook da editora Traços e Capturas, facebook.com/traços e capturas, exatamente a partir daí. Tá certo, então. A gente quer agradecer muito a participação Obrigado, aqui. agradeço vocês também. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E a gente conversou com o professor Gustavo Balbueno de Almeida, professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele é o organizador do livro Identidades e Identificações na Produção Musical Contemporânea. Obrigada. Obrigado a vocês. É isso aí, o programa de hoje fica por aqui, até o próximo. Tchau, tchau.